A gente fez em 30 minutos 200 mil reais. Pô, dá pra faturar 1 milhão trabalhando só aqui. Dá pra faturar mais que isso trabalhando só com uma cidade. Ao invés de eu vender 500 camisas a 119, eu vendia 4 mil a 49,90. Isso num prazo de 30 minutos. Eu sempre gosto de dizer que onde falta grana e orçamento, você tem que, assim, sobrar em criatividade. Quando o nosso cliente tá rolando ali o feed, ele precisa ser impactado de alguma forma. De um mês eu faturava 12 mil, em 4 meses eu tava faturando 100 mil. E é um dos pilares da Ambro. É mente aberta e coração entusiasmado pra tudo. Mais a metade das minhas embaixadoras tem na bio do Instagram escrito Embaixadora Ambro. Quanto mais o negócio vai ficando grande, mais medo você vai tendo. E é o que eu sempre falava com os meninos, eu sempre falava com o time. Cara, não existe plano B. É o plano A e nós vamos fazer o plano A dar certo. Fala galera, estamos começando mais o MaxCast, o podcast da IPMax, que traz os maiores nomes do empreendedorismo digital. Hoje estou aqui com ninguém mais, ninguém menos que Júlia Galvão! Gente, assim, ó, pra quem não conhece a história da Júlia, fica aqui, porque toda vez que eu vejo os stories dela, eu penso, meu Deus do céu, que gênia, cara, que gênia. A Júlia fundou a Ambro com 19 anos, fez muitas estratégias, numa delas ela vendeu 100 mil reais em 12 minutos. Vou dar mais spoilers. Vende sem tráfego pago. Não porque tráfego pago é ruim, tá, gente? Mas porque pra ela não funcionou. Então, vocês vão conhecer uma história de um e-commerce que vende muito sem tráfego pago. Então, apostando em muitas estratégias aí. Não vou falar quais, vocês vão descobrir aqui com a gente. Mas a gente tá tendo o super privilégio de trazer essa baita empreendedora pra contar essa história pra vocês e trazer todos os detalhes pra que vocês também possam aplicar no negócio de vocês. Então, vamos com tudo. Gui, bora lá? Bora bater esse papo. Pra você que tá chegando aí, então, já deixa seu like, se inscreve no canal, que é a maneira que você nos ajuda. A B já deu uma palhinha aqui, né? Pô, a Júlia tá desde os 12 anos aí trabalhando no digital, primeiro como youtuber, e tá com e-commerce aí desde 2019, isso, com a Ambro. Então, poxa, muitos anos aí de e-commerce, né? Para esses 5, 6 anos aí de e-commerce, com certeza deve parecer aí muito mais, porque é algo que varia demais, oscila muito, tem muitos desafios, muda tudo o tempo todo. E claro que a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa estratégia, né? Poxa, 5 mil clientes ativos no site em 12 minutos, como fazer isso acontecer, e que gerou aí um faturamento de 100 mil reais sem investir em tráfego pago. Vai falar também um pouquinho mais sobre os desafios para fazer esse e-commerce crescer cada vez mais, sem necessariamente ter o tráfego pago. Vai falar um pouquinho sobre embaixadoras da marca, branding, marketing de influência. Então, fica com a gente que isso é só um pouquinho do que vai rolar aqui. Muito bem-vinda e bora bater esse papo. Que alegria! Olha, privilégio é o meu. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês são anfitriões maravilhosos. Desde a chegada aqui em Porto Alegre e todo o contato. E essa é uma coisa muito legal. Eu acho que, assim, o time todo de vocês, todas as pessoas que eu tive contato, são pessoas que refletem muito essa energia, que é uma energia muito da cultura da empresa. E o podcast reflete isso. As pessoas que vocês convidam refletem isso. E eu tô muito feliz de estar sentada nessa cadeira, porque muita gente especial já sentou por aqui, já dividiu histórias maravilhosas. Porque eu sou, sim, tá, gente? Seguidora assídua. Eu acompanho os podcasts, eu escuto os podcasts. Tô lá na minha corridinha, tô lá escutando. E eu fico muito feliz em ver cada vez mais projetos como esse daqui frutificando, na verdade, né? E a gente podendo dinamizar esse acesso à informação, que é uma coisa super legal, porque na realidade, o que eu vou falar aqui hoje é a minha realidade, é o que eu vivo dentro do meu negócio, e às vezes é uma pequena viradinha de chave que pode fazer sentido para alguém que tá escutando a gente. Então, pau na máquina que esse podcast hoje vai render, viu? Bora. Porque eu vejo muito assim, a gente tá, né, vem aqui, traz um conteúdo para quem é empreendedor digital, que muitas vezes a gente gostaria de saber, né? Na época que a gente começou, ou na época que a gente enfrentou desafios, ou quando a gente queria crescer. E aí, enfim, te ter aqui pra trazer e compartilhar o que tu vive, né? Pra gente é um privilégio enorme. Muito, muito obrigada. E eu fico feliz porque a gente, na verdade, a gente vive uma era em que eu sinto que nós, empreendedores, a gente tá, assim, muito obeso de informação e, às vezes, até um pouco anorexo de ação mesmo. Então, quando a gente tem a oportunidade de ter uma conversa com uma informação muito direcionada, em que a gente consegue realmente, né, falar assim, pô,
cara, se às vezes eu adaptar isso aqui, eu consigo botar para rodar dentro do meu negócio. E você conversa com gente que vive uma realidade parecida com a sua, ou até bem diferente, que às vezes isso é super legal. Ouvir histórias, assim, completamente diferentes, isso talvez potencializa ainda mais um olhar criativo para dentro do nosso negócio. Então, hoje vai ser muito legal. Bora com tudo. Já vamos começar falando de estratégia, então. Bora. Ação, vamos pra ação. Ju, tu fez uma ação, não sei qual mês, depois tu vai contar, que tu vendeu mais de 100 mil reais em 12 minutos. 12 minutos. Como... Se eu não soubesse o mês, eu estaria aqui, seria em novembro, lá na Black Friday. Esse feito nosso foi, na verdade, foi o nosso primeiro grande feito. Foi a primeira vez que eu entendi que dava pra gente trazer uma ação de pico, aliando uma estratégia muito legal de antecipação, com uma base quente ali esses nossos seguidores, que é muito pautado em social, né? Todas as nossas estratégias são muito pautadas ali numa produção de conteúdo. Mas isso aconteceu em junho de 2022, a gente já tinha feito alguns feitos legais, no sentido de, faz uma ação ali, vende 80, 100 mil reais, mas distribuído durante 6 horas, que geralmente é o prazo que a gente costuma fazer os lançamentos. Mas nessa eu falei, cara, bora meter o loucão? Bora fazer um negócio diferente? E foi aí que a gente fez o primeiro dia D realmente de impacto, que foi uma ação que depois a gente repercutiu isso, depois a gente fez em 12 minutos, não, a gente fez em 30 minutos 200 mil reais. Vendendo blusinha de R$ 49,90, e esse é um ponto super legal. Ticket R$ 49,90. Exatamente. O ticket de R$ 49,90. E isso porque era o teto. A gente esgotou praticamente aí as nossas 4 mil camisas em coisa de 30 minutos. Isso é muita doideira. Muito doideira. E pensando que eu trabalho basicamente com um público 80% municipal. 80% do meu público, para ser exato, 82% do meu público é Goiânia e região metropolitana. Então, poxa, existe um oceano azul de possibilidades ainda para poder trabalhar. Nossa! Hoje é 80%? Sim, ainda? Hoje ainda é 80%. E aí, muito amigo de fora falava assim, pô, Julinha, por que você não leva pra fora? Eu falei assim, gente, ainda existe um mercado tão fácil e barato de eu conquistar aqui pertinho. E eu comecei a Ambrou com essa mentalidade, sabia? Pra mim era muito mais fácil, porque eu já trabalhava aí coisa de 8 anos no digital, mexendo muito com o público goiano, então eu entendia muito do comportamento. Falei, é mais barato eu trabalhar com um público que é muito bairrista, então a gente trabalha muito indicação, boca a boca, e era muito eficiente. Isso diminuía muito, abaixava muito meu custo de aquisição de novos clientes. Só que eu fui vendo que tinha ainda mais mercado do que eu imaginava. Pô, dá pra faturar 1 milhão trabalhando só aqui. Dá pra faturar mais que isso trabalhando só com uma cidade. E é muito doido. Nossa. E eu queria te perguntar como é que foi a estratégia por trás disso, né? Tu falou um pouquinho antecipação. Sim. Quanto tempo ficou antecipando porque a ação tá bem clara, né? As pessoas simplesmente se jogaram lá pra dentro e, cara, eu quero esse produto agora, em 12 minutos ali, compra, muita venda saindo. Como é que foi o antes disso, até chegar nesse ponto? Foi no site. Isso, tudo no no site. Todas as nossas vendas, elas são direcionadas no cronograma de comunicação desse tipo de campanha, desse tipo de ativação, mas é muito importante a gente lembrar que isso é muito eficiente para a gente trabalhar com, geralmente, 4, 5 dias de antecipação, que é o que a gente costuma fazer. Inclusive, semana que vem tem um outro dia D que a gente vai fazer, e a gente começa a comunicar, por exemplo, na sexta-feira para fazer um dia D na quarta. Mas Nossa, é importante... não é tanto de antecipação assim. Não é. Mas é porque a gente trabalha assim, com bala de prata. Então, é aquela ação intensa, a gente vai colocar muita força, muita atenção, a gente só vai falar daquilo dali, a gente vai ser bem Ricardo Eletro, tá? Não compre hoje. Então, espera para comprar. E aí, obviamente, né? Entra um flow, a gente continua vendendo todos aqueles dias, num basal um pouco menor, mas a gente consegue colocar uma velocidade, uma intensidade muito maior. Só que o grande lance é que isso dá sempre muito certo e a gente consegue esses resultados, assim, meteóricos, porque a gente tem essa consciência de que existe uma frequência e uma coerência ali, uma constância mesmo, muito intensa. Então, é uma base que está sempre sendo aquecida, né? Não é uma coisa que a Ambrou aparece lá e libera isso e depois some.
time. Então, existe aquele acompanhamento ali sempre. E é uma das coisas mais legais. É quando a frequência, esse trabalho de formiguinha mesmo, te dá o retorno. E eu acho que isso é uma das coisas mais legais. Mas pensando em estratégia, realmente, de fato, de 4 a 5 dias, não precisa mais que isso. E aí, quantos stories por dia? Tem uma média, assim? São muitos, né? Pra ir falando, ou vai distribuindo ao longo do dia? Eu vou fazer um cenário geral, vamos fazer um raio-x do que é o dia D? É isso que eu quero. Isso, bora fazer um raio-x. Porque tu fez lá em 2022 e tu segue fazendo o dia D, Sim, né? sigo Se fazendo. eu quiser, no meu negócio, fazer uma antecipação, fazer um dia D, independente do produto ali, como é que eu faço isso? Basicamente, a gente precisa entender primeiro o que é o dia D. Na verdade, eu coloquei esse nome, mas podia ser qualquer outra coisa. É realmente uma ação de impacto em que eu escolho uma categoria de produto ou um produto. E que produto que é esse, né? Tem que ser um produto de muito desejo para esse meu cliente. E aí, geralmente, as pessoas acham que é uma promoção. E, na realidade, não é uma promoção. Eu vendo um produto com preço cheio. Onde que eu ganho muito nesse produto? Na minha compra. Então, eu costumo trabalhar com muita profundidade. Eu tenho uma margem de negociação super legal com o meu fornecedor. Quando eu consigo trabalhar esse volume muito grande. E aí, eu consigo oferecer para o meu cliente um produto que para ele é muito desejo e faz muito sentido por um preço inacreditável. Em que sentido? O primeiro dia D que performou bem pra gente, digo isso primeiro porque depois a gente replicou com outros produtos, foi com camisa. Eu sempre me posicionei muito como uma marca de roupa que eu visto a mulher pro dia a dia. Então eu vendia roupa pra mulher ir trabalhar. E, pô, escritório, ar-condicionado, mesmo estando em Goiânia, porque 80% das minhas vendas é Goiânia, calorão o ano inteiro. As pessoas não precisam andar só de short e blusa. Exatamente. Mas, e quando a gente olhava, assim, pra fast fashion em geral, tava num momento de mercado que, pra você comprar uma camisa minimamente legal, com uma diferenciação, pô, a pessoa ia pagar 100 e pouco. Sim. E aí eu meti o loucão e conseguia vender camisa de R$ 49,90, isso com uma margem massa, com preço super ok, assim, pensando em markup. E eu fiz esse primeiro experimento. E na época era com pouca coisa. Eu devia ter feito, sei lá, com 600 camisas. Eu falei, vou ver como é que dá. Como é que é o flow disso E daqui. aí tu fez uma compra maior com o teu fornecedor que reduz o teu custo. É isso. Ah, isso. tá, Na verdade, eu consigo uma negociação melhor diferente naquele momento, né? Porque muitas vezes eu sou questionada de assim, nossa, mas será que eu preciso queimar minha margem aqui pra trabalhar um dia D, uma ação de impacto? Não necessariamente. Se você... Ai, Júlia, não tem como. Eu quero usar o dia D de uma maneira estratégica pra que eu tenha mais alcance, pra que eu me alavanque. Pô, legal. Você faz aquilo dali consciente, às vezes você diminui um pouco sua margem, se seu modelo de negócio não permitir. Mas, se você conseguir fazer uma estratégia, valida às vezes numa amostragem menor, mas depois faz uma estratégia maior, você consegue maior nível de negociação para conseguir esse produto diferente, que foi o que eu fiz. Poxa, eu trabalhava uma camisa toda bordada, uma camisa toda diferenciada, que ela ia encontrar de 119 e ela estava pagando de R$ 49,90. E aquilo era loucura. E aí, eu troquei meio. Ao invés de eu vender 500 camisas a 119, eu vendia 4.000 a R$ 49,90, isso num prazo de 30 minutos. E aí, esse é o grande lance. Então, é a gente pegar um produto desejo, coloca ele a preço único e trabalha uma comunicação muito intensa naquilo. De modo que nós conseguimos criar um ritual em torno disso. Então, quem faz parte da nossa base, quem nos acompanha pelo menos numa janela de 1 ano, sabe o que é um dia D. Sabe a importância que isso tem. E é uma das coisas que eu mais bato no martelo, que é realmente você criar rituais para dentro do seu negócio. Criar tradições. Criar datas que são suas. Pô, Black Friday, todo mundo tem Black Friday. Dia das Mães, todo mundo tem Dia das Mães. Mas um dia D da camisa, pouca gente tem. E aí, depois a gente replicou isso pro dia D da calça, em que a gente vendia qualquer calça a R$ 99,90 com preço cheio, mais uma vez. Depois a gente fez o dia D do conjunto. Vamos fazer agora o dia D do vestido. E o que é o grande lance? O dia D pra gente, ele é sempre uma alavanca. Então, beleza, a gente faz uma ação de pico, depois, obviamente, a gente volta. Não vai ficar faturando, sei lá, 100 mil em 12 minutos todos os dias. Mas o grande lance é que o cair desse pico é sempre num patamar diferente de onde a gente estava antes. Porque a alavancagem que a gente tem é muito legal. Porque tem esse buzz marketing. E a nossa própria base argumenta com outras pessoas e traz mais gente para ali. A gente usa muito esses artifícios. E aí, Gui, você estava me perguntando, pô, Ju, mas como é que você se divide, né? No meu caso, eu tenho loja de roupa, então a minha antecipação, ela tá muito pautada em fazer os meus spoilers, que faz muito parte das minhas tradições também. Eu trabalho muito com lançamento, é como se o dia D fosse mais um lançamento, só que agora
muito intenso, com muita força. E aí, geralmente, a gente costuma se dividir em... Esse próximo que nós vamos fazer, a estrutura dele são 8 modelos de camisa. O primeiro dia, eu faço 4 modelos, 4 spoilers, em que eu mostro realmente como é o produto, detalhe, acabamento, falo sobre medida, quebro todas as objeções produto a produto. E vou gerando aquela ansiedade, no sentido de que, eu tenho uma demanda aqui e eu vou reprimir. É uma oportunidade. Se você quiser comprar, você espera a data, tem horário marcado, tem data marcada, e a gente vai pra lá e vai ser a oportunidade da sua vida. Eu brinco muito em dia D que é, se você não for, só você não vai. Com as clientes. É muito trazer essa pegada. E no segundo dia a gente faz o restante, e nos outros 2 dias a gente trabalha muito uma comunicação para reforço. Então, no primeiro momento a gente quebra a objeção e depois a gente reforça a necessidade delas estarem naquele contexto. O terceiro dia, geralmente, a gente costuma a falar sobre todas as informações técnicas mesmo, de, por exemplo, vamos fazer em vários corpos agora? Porque isso para o meu produto faz muito sentido. E aí você precisaria ser de um segmento diferente e entender qual é essa objeção no nível mais macro que aquele cliente poderia ter, que eu posso quebrar e que ainda assim pode ser um reforço. E aí eu começo a trazer muita prova social, porque nesse momento já foram 2 dias de extremo frenesia no direct da vida, a hora que a gente começa a trazer essa prova social para feed, para story também, trabalhando save the date muito forte. E por fim, no último dia, é o dia em que a gente traz realmente as informações técnicas no sentido, é mata-mata. É dedo no olho e gritaria que vocês não estão entendendo. E quem conseguir, compra, quem não conseguir. E tem muito disso, porque a gente criou essa tradição de a gente não atende toda a demanda. Sempre fica uma rebarbinha ali que não consegue comprar. Pô, Ju, mas é dinheiro que você tá deixando na mesa. É dinheiro que eu tô deixando na mesa, mas já é o começo do meu próximo dia D. No sentido de que eu preciso, naquele momento, naquele lançamento, eu preciso que tenha aquele frenesi, que as peças esgotem. Eu preciso que elas entendam que é oportunidade. Aquilo tá ali, e quem quiser aproveitar, entra dentro de grupo secreto. Quem quiser aproveitar, geralmente em dia D, as mais assíduas, estão no site desde as 8 horas da manhã. Então, elas fazem de tudo. Elas sabem comprar rápido, compram em 3 vezes, assim, 3 carrinhos diferentes para garantir as prioridades. E é esse frenesi que a gente busca, porque aí a gente consegue fazer um buzz marketing posterior. Cara, é muito genial, porque a gente vê muito infoprodutor usando de lançamento. E aí, tu trouxe isso para um e-commerce de roupa, que muita gente não trabalha nem em lançamento, trabalha desconto em Black Friday, por exemplo, ou, sei lá, ação de Dia das Mães. E aí tu começou a trazer isso para Ambro como um lançamento de trabalhar a demanda reprimida, de trabalhar uma espera ali, né? Quase como uma estratégia de um infoprodutor, assim. Que outras estratégias a Ambro já usou, né? Fora essa de espera, que vai ter uma super ação especial e quem conseguir entrar no horário vai conseguir comprar. Que outras ações que mais funcionam hoje para a Ambro que tu acredita que faz com que vocês consigam ir crescendo o faturamento sem precisar investir em marketing? Eu só fiquei com uma dúvida. Revela o preço nos stories em algum momento? Total, desde o primeiro. Desde o primeiro. O primeiro story é eu com um megafone, gente. Eu adoro, cara. Juro por tudo que é mais sagrado. Baixa um Ricardo Eletro em mim, é uma coisa. E quando elas me veem com o megafone na mão, com a sirene ligada... Ai, misericórdia. E a primeira coisa que eu faço, porque o preço, pra mim, é um grande elemento no dia D. Quando a gente unifica vários produtos que são desejo, a gente coloca ele num preço imperdível, porque o grande lance do dia D, se a gente pudesse resumir em uma palavra, é oportunidade. O que a gente tem que vender para o nosso cliente ali naquele momento é oportunidade. Então, o preço é pilar disso. Tem que bater ele muito firme, com muita força. Já no primeiro dia, então, já libera o preço, já dispara. Já libera o que vai ser. E que vai ser, por exemplo, e no dia D da camisa, antes tu já vendia a camisa, ela era um preço maior? Sim, exatamente. Entendi. O preço normal dela seria R$ 69,90, R$ 79,90. Então, aquele cliente, ele consegue perceber que a oportunidade não está só naquela comunicação cheia de entusiasmo e frenesi, mas está também numa oportunidade real de, que ainda assim é muito barato, seria abaixo do preço de mercado que a gente trabalharia. Mas... poxa, eu tenho uma oportunidade de economizar aqui R$20 e é um preço que
toca muitas pessoas, né? E eu sempre aparecia, eu imprimi umas notinhas de R$50, eu sempre aparecia rasgando R$50, assim, ó. Tô rasgando dinheiro. E é bem essa é uma comunicação muito simbólica. E quando a B, já emendando na pergunta da B, ela pergunta assim, poxa, Júlia, mas de onde vem nessas construções que você consegue fugir desses canais com aquisição mais caros e tudo mais? Como que você consegue ter alternativas? E a minha resposta sempre foi numa comunicação muito criativa. E eu acho que esse é um lance que pode trazer muitas reflexões pra gente. Eu sempre gosto de dizer que onde falta grana e orçamento, você tem que, assim, sobrar em criatividade. Sobrar. E o nosso grau de diferenciação foi esse. Foi trazer uma menina com um megafone na mão e rasgando uma nota de R$50. Então, de verdade, que eu não tô louca nesse nível ainda. E eu sou capricorniana. Não, ainda não. Mas é trazer essa quebra mesmo. Então, existe uma linearidade e a gente está num momento em que tem um volume muito grande, né? De tudo sendo produzido. Então, não só a gente está tentando se reinventar o tempo todo, mas os nossos concorrentes, os nossos amigos de segmento. Então, a gente, pensando na parte de social mesmo, a gente tem que olhar e entender que quando o nosso cliente está rolando ali o feed, ele precisa ser impactado de alguma forma. E nem sempre precisa ser de uma maneira escrachada como sou eu, porque eu sou muito caricata, né? Eu falo que eu tenho uma licença poética de brincar com as minhas clientes, e às vezes eu sou muito questionada de, pô, Ju, minha marca não tem esse tom, né? Às vezes a gente fala, é uma pegada muito mais séria, é uma outra linha de comunicação e dá para se diferenciar e dá para ter esse impacto, não só visual, mas impacto de linearidade mesmo, seja qual for o público. O que a gente sempre tem que se perguntar é como eu conseguiria fazer diferença para esse público? O que ele está acostumado a receber? E como que eu posso sair um pouco da caixinha e sair um pouco da casinha? E talvez nisso esteja o lado muito bom de, às vezes, você tá conectada com pessoas que fazem coisas muito diferentes de você, de segmentos muito diferentes. É onde eu mais bebo. Sabe, essa quando fonte. tu fala sobre isso, me vem na cabeça Itaú e Nubank, né? Porque Totalmente. Itaú muito sério, pensando, sou um banco e não consigo... preciso me comunicar de uma forma muito séria, veio no Nubank com uma comunicação super jovem pro público deles, né? Exato. Daqui a pouco o público que o Itaú até então não queria pegar era o público jovem sem crédito. O Nubank vem, quero pegar esse público, adequo a minha comunicação com ele e vou ali. Acho que... E a gente vê muito isso na AppMax, que aí o pessoal fala, mas vocês são meio de pagamento e tal, e aí... né, como que vocês querem se comunicar? E a gente falou, a gente não quer se comunicar do jeito que todas as outras plataformas de pagamento se comunicam. Porque senão a gente não precisaria ter lançado a AppMax. A gente quer ser diferente, a gente quer falar com o empreendedor digital e tudo mais. Então, dá pra ver na tua fala que tu não veio pra ser mais um e-commerce de roupa. Né? Que a pessoa vai lá e compra. Ela quer participar do dia D. Ela quer estar contigo, ela quer estar na comunidade, ela quer estar olhando. E isso faz com que tu tenha, consequentemente, mais venda, sem precisar investir em tráfego pago, até porque teu ticket ele não é tão alto, né? Exato, então, não é. se tu queima dinheiro em tráfego pago ali pra adquirir cliente, foi toda a tua margem, né? Eu preciso ter muitas alternativas, eu preciso seguir por muitos caminhos. Isso que você falou é uma coisa tão legal. Eu tava descendo o dedo no Instagram e eu parei num vídeo que era assim, esse vídeo é um sinal pra você que muitas vezes vê as pessoas do seu meio fazendo sempre a mesma coisa e seguindo uma metodologia e você tem uma chama lá dentro que você quer fazer diferente, mas você fica assim, pô, todo mundo faz isso e dá certo, por que eu não vou fazer, né? E às vezes você precisa ser um pouco teimoso, não a ponto de ficar dando murro em ponta de faca, mas você precisa ser um pouco teimoso naquilo que você acredita pra conseguir se diferenciar, mesmo quando todo mundo fala assim, cara, a pessoa tá doida, por que ela tá fazendo isso? Mas se você tá embasado naquilo que você acredita, se você tem recurso, não é meter o louco e fazer as coisas ao léu, mas assim, embasado naquilo que você tem de repertório, aquilo que você entende que é a sua base, como você se comunica com o seu público. E eu acho que nós, empresários, a gente, empreendedor, a gente tem que ter uma sensibilidade muito especial para olhar para o nosso público com carinho, no sentido de entender realmente o que eles esperam da gente, mas, sobretudo, conseguir surpreendê-los. Ir para além, sabe? Tá um passo à frente de, é isso que ele espera, mas como que eu posso entregar o além? Como que eu posso ser esse que vai surpreender de fato? E quando a gente estava conversando sobre... Pô, Ju, você trouxe numa época, lá no comecinho do e-commerce, quando a galera tava surfando muito uma onda, sei lá, 2018, 2019, surfando muito uma onda do infoproduto, foi uma coisa que começou a acontecer de uma maneira muito natural. E quando eu me entendi o que eu tava fazendo, eu falei assim, cara, agora eu preciso trazer muita intencionalidade. Porque eu vi a galera do infoproduto
assim, reunindo multidões. Era grandes manadas mesmo, no sentido de muita gente em prol de um lançamento específico. Eram resultados meteóricos, com lançamentos meteóricos e fórmulas e afins. E eu falei assim, essa galera tá um passo à frente do e-commerce. A galera que vende produto físico, né? E essa turma vendendo infoproduto. E aí eu comecei a olhar, que era o lance que nós estávamos falando. Furar a nossa bolha e olhar o que pessoas diferentes e o não óbvio, o que o não óbvio diz pra gente. E foi aí que eu comecei, porque o meu modelo de negócio, assim, 60% do meu faturamento, ele vem hoje, antes era 100%, ele vem hoje de uma estratégia de lançamento de infoproduto para produto físico. A realidade é essa, era basicamente. Em um determinado momento, isso no meados de 2022, eu entendi que uma bolha do e-commerce ia estourar se eu me mantivesse só trabalhando com aquele único canal de aquisição, trabalhando só com social, trabalhando só do jeitinho que eu fazia, eu ia me ferrar. A realidade era essa. E aí eu entendi que eu precisava pulverizar e trazer pluralidade, de fato, em canais de aquisição, mesmo que eu me mantivesse vendendo só no e-commerce. Mas ainda hoje, pensa, 60% representa toda essa minha construção pautada em lançamento, num social muito bem estruturado, mas é tudo bem. É tudo centrado. em lançamento de campanha de coleção, Isso, por exemplo. que eu faço toda semana. Tu faz Toda as semana. cápsulas toda semana, né? Exatamente. Cara. E aí, o que foi mudando ao longo do tempo foi que, bem, eu tinha uma estratégia comercial ali bem legal na ponta, que é essa estratégia de, quantos stories eu faço, qual que é o posicionamento que eu tenho, como que eu tenho que chegar nessas clientes, eu tenho que criar um grupo secreto, não tenho que criar um grupo secreto. E aí, chegou um determinado momento que eu falei assim, pô, o que vai me fazer escalar aqui agora, é claro, tá sempre revisitando essas minhas fórmulas aqui de lançar, mas agora eu preciso olhar para a estruturação de produto. Que foi a hora que a gente trouxe, porque eu sempre trabalhei com revenda. Eu falei, pô, agora eu preciso de um núcleo de pesquisa e desenvolvimento de produto interno, para a gente conseguir deixar o produto cada vez mais direcionado, para que eu possa meter marcha realmente, tacar profundidade, mas no produto certo. E aí foi uma outra grande virada para a gente, que foi quando a gente conseguiu dar uma grande respirada em escala e conseguiu acelerar ainda mais. Criando o produto internamente. Isso. Na verdade, a gente criava o produto e continuava com os nossos canais de distribuição de produção, né? Porque eu falo, no nosso caso, é muito especial a gente ser uma empresa que vende. Se eu colocar uma produção ali dentro, eu vou quebrar minhas pernas e vou matar meu negócio. Tu vai ser uma empresa tu vai ser uma fábrica. E não é o meu caso, assim. A gente é uma empresa que comunica, a gente é uma empresa que vende e ponto. Quanto mais cedo a gente entender e ter certeza disso, eu acho que mais saudável é o nosso crescimento a longo prazo. Sim. Um dos pontos que mais me chama a atenção é a questão de não utilizar o tráfego pago, né? A gente falou um pouquinho sobre... eu acho que tem um desafio grande aí pela questão do ticket mais baixo. Então, a campanha ali, ela tem que estar muito bem ajustada. Mas, no teu caso, você continua crescendo muito no orgânico, né? Como que funciona essa questão de canais de aquisição? Assim, o que tu enxerga hoje que é o que leva a venda para o site, né? Eu sei que tem um Instagram, mas se a gente puder quebrar isso. Foi essa construção que eu falei assim, cara, esse negócio vai dar ruim. Se eu ficar só aqui no Instagram, por mais que eu esteja com os dados dos meus clientes, que é uma das coisas mais importantes pra gente, né? Hoje eu enxergo isso com muita clareza. Pô, minha base de 60, 70 mil clientes, isso que me importa muito. Isso que me faz poder trabalhar de outras formas. Mas ainda assim, eu era muito dependente da boa vontade do Instagram, enfim, das redes sociais me entregarem. E às vezes um pequeno movimento, que isso já aconteceu conosco, que era, a gente trabalhava com o público 25, 45. Por raios, não sei o quê, o Instagram começou a destinar o nosso conteúdo muito para um público 18, 24. Eu mudei drasticamente, em questão de um trimestre, muito do público que chegava até o meu e-commerce, uma vez que era uma época que eu dependia só da minha comunicação ali do Instagram. E, poxa, eu tinha um produto e uma comunicação direcionada para um público 25, 45. São blocos diferentes, é completamente diferente. Ali eu falei, rapaz, aqui vai dar ruim para mim. Aqui vai dar ruim para mim, depender. E foi a hora que eu comecei a desmembrar. Então, beleza. Hoje, 60% ainda depende. Depende dos lançamentos, depende do que a gente chama de CTA, que são todas as chamadinhas para ação que a gente faz todos os dias no Instagram. Às vezes é um conteúdo, às vezes é um repost de uma cliente. É qualquer forma que a gente consegue encontrar através de produção de conteúdo para gerar fluxo para o site. Beleza, 60%. Mas aí começaram a surgir os outros canais que, num primeiro momento, às vezes a gente precisa acreditar muito neles, porque eles têm um tempo de maturação. Porque, poxa, hoje, para representar
representar 60%, mas demorou 4 anos para isso estar bem estabelecido, né? E aí a gente começou a testar coisinhas diferentes. A gente começou a testar, e hoje já representa em torno de 10% do nosso faturamento, trabalhar com WhatsApp, com copy criativa. A gente manda tudo para o site. Mas a gente usa um bom CRM, a gente usa um bom direcionamento para conseguir trabalhar com essa base que era grande e que até então, 4 anos, crescendo mais de 100% ao ano. Eu nunca tinha trabalhado com ela no WhatsApp. E aí a gente começou a testar formatos diferentes lá dentro. Nós já tínhamos um canal de comunicação, que eram os grupos secretos, que a gente devia ter umas 10 mil pessoas ali dentro, mas eram usadas de uma maneira muito frágil, sabe? A gente usava ali muito mais como um canal de comunicação, assim, lançamento liberado. Era só para elas terem um pouco mais de exclusividade. A gente falou, temos essas 10 mil pessoas aqui, vamos trabalhar com elas com mais carinho? São pessoas que estão ali dispostas a receber. Elas falaram sim, elas clicaram no botãozinho, tipo, eu quero receber as informações de vocês. A gente começou a trabalhar com um calendário editorial de campanhas e ativações exclusivas para o Grupo Secreto. Dá um super resultado para a gente. Pensando em WhatsApp ainda, a gente faz algumas copies que são perenes. Por exemplo, copy de aniversário. Pensa, essa quantidade de cliente que eu tenho ali na minha base é ativo. Quantas delas estão fazendo aniversário hoje? Pelo menos 10. É sempre, de 10 a 20 num dia baixo. Eu entro em contato com essas clientes com uma copy super divertida e super legal. Pegamos eu e os meus 2 meninos do atendimento. Meu time é super compacto. A gente Quantas tenta pessoas tem hoje? Somos 16 pessoas. 16 pessoas. E a gente faz uma copy legal, colocamos um chapéuzinho de aniversário, bolinho, e a gente tira uma foto e a gente manda para as clientes com uma copy super bonitinha, super carinhosa, bem realmente individualizada. Por mais que seja um mecanismo em massa, a gente tenta deixar ela o mais personalizada e mais assim, isso foi feito para você, escrito agora, e é isso daqui. Por mais que não seja, a realidade é essa. Mas é uma coisa que dá super resultado pra gente, campanha de aniversário. Apesar de termos vários artifícios de recuperação de carrinho, então, tanto via automatizada mesmo pelo e-mail, mas porque a gente não faz remarketing via tráfego pago, então vai para o e-mail, ou os meus meninos, eles fazem um processo estratégico. Eles selecionam os carrinhos estratégicos por dia e eles entram em contato com uma copy super engraçada, que sou eu, abandonada, assim, que a campanha #me resgata. Eu triste, chorosa. Muito genial, cara. Eu triste, chorosa. Tanto que é engraçado, porque antes a gente fazia uma copy e dava um cupom de desconto. Cara, não convertia. Eu falava, cacete, gente, pelo amor de Deus, o povo não quer um cupom de desconto pra fechar esse carrinho aqui, pelo amor de Deus. Começamos a rodar a bendita da copy, da Júlia chorosa no canto. Eu sentada no canto da minha sala, assim, de joelho, parecendo... Gente, é o próprio Pica-Pau chorando, vocês não estão entendendo, juro por Deus. Tu tava chorando de verdade, né? Não, eu sou atriz demais a conta. Mas o grande lance é que a gente fez essa copy e as clientes começaram a gerar uma conversão. Quando nós vimos, a conversão está em mais de 35% a mais do que as copies anteriores que a gente fazia. E não tem cupom. Não tem cupom. Não tem nada. Então, às vezes é uma coisa mínima. No nosso caso, fazer uma graça, usar ali da comédia, faz sentido. Às vezes para você não faz, mas às vezes tem uma forma de você conseguir chegar no cliente só conversando, só usando a comunicação a favor. Para além disso, a gente tem algumas ações pontuais também, que é quando a gente entendeu que a gente precisava olhar para os nossos dados e fazer com que aquilo dali virasse informação para a gente. Porque, um monte de dado. Pensa, eu tô no e-commerce desde 2019. Quanto dado eu tenho ali de, sei lá, essa cliente comprou calça quantas vezes de 2019 para cá? Essa cliente participou, sei lá, de todos os dias de... Por que eu não filtro para eu entender os comportamentos aqui e faço comunicações direcionadas? Mais uma vez, em massa, tudo automatizado, porque a gente está falando de um volume grande. Mas, peneira as coisas. Pensa como que você pode trabalhar de um jeito bem específico, em que a cliente fala assim, cara, legal isso aqui. Diferente, eles sabem que eu comprei nos últimos 3 de AD e vai ter um outro aqui agora. Então, eles estão de olho em mim. E foi uma coisa legal que a gente fez. Bem, pensar em WhatsApp é isso. O macro é o que a gente acaba comunicando. E a pessoa ela sente que ela tá próxima de ti, né? Ela sente, meu Deus do céu, a Júlia parou aqui e me mandou essa mensagem. Total. Que é a marca, né? Exatamente. É essa conexão, essa proximidade. Só que a gente falou, bem, isso é o que todo mundo faz. Todo mundo trabalha bem a parte de social, todo mundo tenta estar ali presente no WhatsApp. Onde que a gente pode trabalhar melhor? Como a gente veio dessa construção muito pautada, né, da cliente no centro, a gente usou pouco o marketing de influência no sentido de influenciadores mesmo para promover o negócio. E sempre foi o boca a boca.
Mais uma vez, eu estava pautada numa cidade super... Com muito bairrismo mesmo, né? Todo mundo se indica, todo mundo se conhece. E eu usei o próprio mecanismo do comportamento do meu público para fazer com que aquilo dali agisse ao meu favor. E aí, a gente começou um projeto, que é o nosso projeto de comunidade. Isso hoje representa 20% do nosso faturamento. O quê? É muito expressivo. É muito expressivo. E é a menina dos meus olhos hoje. Obviamente, não é a que mais me dá faturamento, mas é a que mais tem potencial para mim, porque ela reforça os dois lados, as duas pontas. Ela reforça uma capilaridade em canal de aquisição, então eu consigo trabalhar com muito mais gente ao mesmo tempo, vai virando uma bola de neve, trazendo novos clientes para mim. E é um cliente que ele chega diferente dos demais, porque ele chega através de uma indicação de uma amiga. Pô, B, pensa você. Uma amiga sua postou, sei lá, que ela tá usando um óculos que ela gosta muito. Que ela consumidora, ela comprou. E ela posta aquele óculos. É diferente de você receber, sei lá, aleatoriamente, até um anúncio, ou, sei lá, apareceu no Instagram, lá no Explorar. Ele já vem com uma chancela de alguém que você conhece. Então, você, como cliente, já vem com a guarda mais baixa no sentido de, legal, tem alguém que eu gosto e que gosta disso daqui também. Reforça esse senso de comunidade e pertencimento. E eu fui vendo que aquilo era um mecanismo que já acontecia na Ambro, o flow das indicações, e eu falei, bora fazer um mecanismo aqui maior para que a gente consiga trazer mais gente e monetizar, tanto na ponta quanto na retenção. Tu pegou porque assim, acho que é indicação, né? Nunca... sei lá, quantos milhões de anos, sei lá, existe a indicação boca a boca. E é sempre a indicação mais fiel que existe, porque, tô te indicando. Então, eu já usei, eu sei que é bom, então estou te indicando e eu te conheço. Então, eu sei que tu não tá falando lá com milhões de seguidores, que tu tá indicando aquilo ali, sendo que tu nem sabe do que eu gosto, mas tu tá me indicando, tu sabe do que eu gosto. Sim. Né? Então, é muito mais fiel, a chance de conversão ela é muito maior. E aí tu pegou pessoas que já usam a marca para ser embaixadoras. Essas embaixadoras. Tudo começou com isso. Tudo começou com o movimento... Mais uma vez, gente. As grandes coisas que a gente faz hoje na Ambro, um dia foram coisas banais. Assim, banais mesmo, que a gente nem acreditava que ia dar certo, mas como a gente sempre foi muito do teste, eu brinco que os primeiros anos da Ambro foram muito anos de startup. A gente trabalhava assim, volume mesmo. Bora testar coisa diferente, coisa nova. Se a gente errar, a gente corrige rapidinho, a gente erra pequenininho, corrige rapidinho, beleza. E aí, isso começou em 2021. Isso, foi em 2021. Eu precisava, porque pensa, eu era uma menina e que vendia para pessoas e públicos muito diferentes, né? Tinha 20 anos, 21 anos. E eu precisava trazer mais representatividade. Como eu não tinha grana, não tinha verba, eu que fazia todas as fotos, eu que me virava em tudo, eu era modelo, eu era tudo, né? Era muito eu-keep. Era muito eu-keep. E aí, o grande lance é que chegou num determinado momento que eu falei, cara, eu queria trazer umas pessoas diferentes para fotografar, mas... eu não tenho dinheiro agora para pagar uma modelo. Eu vou chamar algumas clientes minhas, que são super queridas, para o que eu vou precisar? Vou fazer um lançamento com elas, era um lançamento que eu tinha uma profundidade legal, e vou chamar perfis diferentes, mas dessas clientes que são muito próximas. Então, eu tentei trazer um pouquinho de cada do que representaria a nossa comunidade, que na época a gente não falava comunidade, enfim, representava Ambro, as clientes Ambro. E aí, o que foi o grande negócio? Eu coloquei produtos e cada produto tinha o nome daquela cliente. Levei todas essas clientes. Minha avó morava numa chácara. E levei todas essas clientes para a chácara da minha avó, casa da minha avó. Falei assim, eu vou proporcionar um ensaio para vocês. Um ensaio de fotos. Contratei uma fotógrafa. Contratei uma maquiadora. Poxa, e são mulheres reais. Sei lá... Consumidoras da marca. Isso. E para uma blogueira, uma influenciadora, às vezes... nossa, vou lá tirar foto. Não, às vezes não é grande coisa, porque isso é o dia a dia dela. Mas para aquela mulher que era dona de casa, ou sei lá, para uma das minhas embaixadoras continua conosco até hoje, ela é representante comercial, tinha acabado de fazer bariátrica, estava num momento super especial da vida dela. Aquilo tinha sido muito legal. E aí eu precisava de um nome para aquilo. Eu falei, bem, vão ser minhas embaixadoras. Já eram clientes super próximas, mas foi assim, Júlia... viu o hall de clientes mais próximos, escolheu quem era, fizemos essa ação. Só que aquilo deu uma repercussão com a nossa base ali, que já era muito ativa na parte de social, muito legal. E a gente falou, cara, aqui tem futuro. Aqui é legal. Foi aí que coisa de 3 meses depois, era aniversário da Ambro. E nós não tínhamos ainda a tradição que nós criamos agora nos últimos 3 anos, que é fazer a festa de aniversário da Ambro. E até então não tinha esse ritual, não tinha isso. Eu falei assim, a gente tem que comemorar o aniversário da Ambro. Vamos abrir um concurso cultural para que a gente consiga
trazer novas embaixadoras. O que era embaixadora? Nem eu sabia naquela época. Eu falei que é embaixadora é isso daí, né? Você está junto com a gente, é embaixadora, e é isso Vai ser esse o nome. Embaixadora. Mas na época não existia uma estrutura Cara, por alguém trás. me explica como é que funciona a cabeça desse ser humano aqui, entendeu? Eu tô assim, ó. Pelo amor de Deus. Mas foi um negócio tão natural. E aí eu falei, vou testar pra saber se isso realmente tem força. A gente fez um concurso cultural. Que elas eram 2 fases que elas precisavam participar. E aí a gente colocava as histórias delas no feed. Eram 9 pessoas. E 5 ganhariam esse almoço com a Ambrô, no aniversário da Ambrô. E também seriam chamadas intituladas de embaixadoras. Que elas teriam mais contato comigo, com a empresa. Teriam um benefício de assim, quero comprar e retirar hoje. Era o benefício da época. Era tipo isso, não tinha benefício nenhum, basicamente. Mas era tão legal a construção que já tinha tido, que elas achavam tão interessante estar junto, de alguma forma, ali da gente. E por muito tempo eu subestimei a força que a gente tinha, no sentido de falar assim, pô, mas eu sou uma marca pequena, né? Eu entendo uma cliente, sei lá, querer estar conectada com uma marca grande da vida. Mas comigo aqui, acho que não. E sim, Queriam. as pessoas querem. E isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. Com várias pessoas que estão nos assistindo agora, às vezes subestima a conexão que já existe entre marca e cliente. Porque às vezes, pô, sua marca fez parte de algum momento importante, de algum momento relevante. E aquele consumidor tem carinho. Às vezes a gente subestimar esse poder da conexão é um grande erro que a gente toma. E foi aí que veio essa segunda leva. E nós ficamos aumentando o contato com elas. Criamos um grupo no WhatsApp, elas começaram a ter um cupom de desconto, começaram a utilizar. Quando a gente percebeu, 1 ano e meio depois, sempre que tinha algum evento, as embaixadoras eram convidadas, a gente viu que tinha gerado uma demanda reprimida muito interessante. Foi aí que nós fizemos no ano passado um dos maiores movimentos que eu já fiz na minha jornada empreendedora. E que foi, eu brinco que é um dos meus grandes cases de sucesso. A gente fez um funil de captação de embaixadoras. E foi um negócio que, só para vocês terem noção, tem uma dessas minhas embaixadoras que entraram nesse funil, ela vendeu um valor de um carro para mim ano passado, vendendo blusinha de R$29, R$39,90. E detalhe, ela é uma pessoa com 1.300 seguidores no Instagram, ela é uma professora de inglês. Ela é uma pessoa que não tinha expressividade no digital, não tinha nada, mas ela era uma pessoa influente. Aí eu entendi, eu falei, pô, tá todo mundo olhando só para os influenciadores, para quem chegou lá realmente, mas as pessoas estão esquecendo que existe gente influente. Pô, às vezes é uma dona de casa que tem, sei lá, leva o filho pra escola todos os dias e faz parte do grupo de mães da escola e que vai poder influenciar aquelas mães ali. Eu não preciso, porque a gente tá vivendo a era do megalomaníaco, né? Você vê, sei lá, 15 mil visualizações dos stories, falando, nossa, que pouco. Nossa, só isso. 5 mil visualizações, nossa, que pouco. Cara, às vezes a gente esquece do outro lado também, que a capilaridade vende, que o pequenininho vende. E aí, uma vez, conversando com uma cliente que ela é bióloga, ela falou assim, Júlia, você precisa entender que, às vezes, grandes árvores, essas gigantescas, centenárias, o que leva a água lá para cima para ela são vasinhos tão pequenininhos. E o que sustenta ela por 100, 200 anos são essas coisas tão pequenininhas que, se você olha individualmente, você não dá nada. Mas se você olha para o todo, e cada vez isso vai crescendo e vai ganhando volume, isso te sustenta de uma forma e é tão real e tão sólido. Eu falei, tá aí. Modelo de comunidade é o meu grande glow, assim, para essa nova era do e-commerce. E aí estamos, né? Depois deu 20 minutos ficar falando de comunidade para vocês, mas foi 1 ano de teste. A gente chegou em modelos hoje que são muito eficientes e hoje representa 20% do nosso faturamento. A virada ali, principalmente de não depender só do Instagram, Sim. foi muito essa questão de CRM mais comunidade. Isso, Totalmente. Total. Cara, E dá CRM, qual ferramenta você utiliza? A gente usa a Zop. E a gente faz muito... Adoro. Eu Adoro eu eles. adoro também. Eles são muito legais, eles trazem uma visão super interessante. A gente fazia muita coisa antes na mão. Isso. Eles Porque tu falou que tem muita facilitaram. automação, né? Sim, demais, demais. Então, assim, a gente conseguiu aliar os dois mundos. A gente vinha com uma visão estratégica já super legal e a gente veio com a tecnologia deles que facilitou. Boa. Porque daí tu pega e escala. Tu sabe que quando tu fala de comunidade, já vem muita gente aqui no MaxCast falou, né? Já contratei as maiores influenciadoras que vocês podem conhecer e a gente também sabe, porque a gente tem alguns clientes que às vezes já contrataram influenciadoras gigantescas do mercado. Não tô dizendo que não funciona, tá, gente? Pelo amor de Pô, Deus. funciona pra caramba. Não, funciona. Mas tem casos que não vai funcionar. Por exemplo, né, depende muito do produto. Então, a gente teve um parceiro nosso que contratou uma mega influenciadora aí, que eu não vou falar o nome, e falou, olha,
Dei uma olhada aí, porque a gente vai fazer uma campanha hoje de noite com essa influenciadora e certamente vai explodir de venda. Adivinha o que aconteceu? Nenhuma venda. Jura? Então, não, deu pouco, assim, pelo... Ínfimo. Milhões, muitos milhões de seguidores que essa influenciadora tem. E não Caraca. vendeu. Então, assim, eu não tô dizendo que a influenciadora é ruim, enfim, eu tô dizendo que aquele produto não encaixou pra aquela influenciadora e pra aquele público daquela influenciadora. E aí, quando tu vem com a comunidade, tu não vem com a comunidade com grandes influenciadores, né? Tu vem com os teus clientes. Exato, e é colocar o cliente no centro. E aí, no meio disso tudo, eu percebi que o e-commerce, e a gente já tá sentindo isso, né? O varejo já tá sentindo uma grande movimentação, que na verdade é o furar da bolha. A gente veio de uma construção, vocês estavam no e-commerce muito antes disso, vocês viram todo o processo acontecer. No sentido de que vocês viram o antes da pandemia, vocês viram o boom da pandemia, e a minha empresa é filho da pandemia, né? No sentido de que, de um mês eu faturava 12 mil, em 4 meses eu tava faturando 100 mil. Do nada, eu sozinha dentro de um apartamento. Menina, 19 anos, loucura. Tu falou sobre varejo aí, né? Sobre furar a bolha. Teve uma pergunta que veio da live aí, pra galera que tá na live aí. Teve da Anne Modas. Ela perguntou, vou pegar aqui, ó. Fala um pouco sobre o mercado atual, sobre o mercado atual em que os atacadistas estão vendendo para o consumidor final. O que podemos fazer? Isso muda muito, mexe muito no mercado, mas não é só isso. Muita gente tá tipo, nossa, eu tô com muito medo, que é o movimento dos marketplaces, né? Como que isso potencializa de um lado, mas muda também o comportamento do público. Inclusive, um canal de aquisição meu é marketplace. Eu tô posicionada lá também. Eu sempre vou muito com esse peito aberto para novidade, e é um dos pilares da Ambro, é mente aberta e coração entusiasmado para tudo. Então, assim, tem uma coisa nova, vamos entender, isso é pra gente? Não é tudo bem, ok. Mas bora tentar posicionar lá dentro. É uma barreira, assim, de entrada muito baixa pra gente poder testar. E é uma barreira de entrada nossa também, que precisa ser ali, bora tentar. E aí eu tenho falado muito sobre isso. Na realidade, eu sempre, desde muito pequenininha, eu entendia que se eu me conectasse com as pessoas certas e aprendesse com as pessoas certas, isso poderia me auxiliar muito para que eu pudesse ganhar mais velocidade. E aí eu sempre estive conectada realmente com uma bolha maior do que aquilo que eu vivia. E acabei fazendo muitos amigos, muitos mentores, muitas pessoas que são realmente meus pais profissionais, né, no meio do mercado. E muitas pessoas que tiveram muito carinho comigo e falaram, Ju, você é uma menina que tem talento, eu vou te passar umas visões aqui para você ficar atenta. Isso em 2021, 2022. E uma dessas pessoas que é super importante para mim falou, Ju, fica muito atenta. Virada de 2023 para 2024, o varejo, em especial o seu segmento, moda ou empresas que trabalham com alto volume, que trabalham direto com o consumidor final, vai sentir uma diferença. Já era previsível, então nada fora do esperado. Só que a gente vê, e a maioria da galera, falei sobre isso ontem no meu Instagram, tá meio perdida, principalmente a turma que cresceu na pandemia, viu o flow da pandemia, em que você falava assim, oi, tem um produto. Antes de você falar produto, você já tinha vendido o produto. Existia um flow muito grande que a gente surfou ali entre 2020 e 2022. Só que hoje a gente precisa estar com um olho muito atento para essa pluralidade desses canais de aquisição, essa capilaridade desses canais de aquisição. E a outra ponta também ela é extremamente importante, trazer muito mais recurso de análise mesmo para como reter essa base. Bem, nós vamos reter essa base com copies cada vez mais estratégicas, a gente vai reter essa base olhando não só para o macro, mas para a capilaridade aqui também, com comunidade, com senso de pertencimento. Como que a gente vai conseguir se manter? Porque, sim, essa questão que foi levantada é uma realidade. Enquanto a gente tem um cara que produz já distribuindo direto para o consumidor final, muda o comportamento. Não é que é o vilão do mercado, óbvio que não, mas muda. Então, nesse novo cenário, como que a gente pode adaptar? Como que a gente pode melhorar esse fortalecimento? Para mim, a resposta está nisso. O olho dos dois lados. Como que a gente pode diversificar canal de aquisição e daqui do outro lado da ponta é como ter uma retenção muito sólida. Como que a gente pode fazer com que essa pessoa entenda assim, poxa, aqui é comunidade, ou não, aqui tem um sentido. Por mais que não seja o lance da comunidade em si mesmo, mas aqui tem um sentido de diferenciação para eu estar presente. Sim, não é, ao invés de ficar pensando, não, quem sabe eu vou produzir, porque já que... porque querendo ou não, produzir e entregar para o consumidor final, o que vai mudar pode ser que o preço vai ser mais baixo. E dificilmente, assim, pensando no meu segmento em especial, você ganha outras dores de cabeça que, enfim, fica elas por elas para pior, talvez. Exatamente. Então, tu aposta muito no canal de aquisição, então venda, porque ninguém sobrevive sem venda. Então,
canal de aquisição e retenção, né? Quando a gente fala em funil, acho que não se fala mais muito Pra mim, é uma roda que ela precisa girar, que eu tenho que adquirir, tenho que colocar, tenho que adquirir clientes e reter esses clientes. Tenho que adquirir clientes e reter esses clientes. Não... E adquirir de um jeito cada vez mais plural. Sim. Não colocar os ovos em uma galinha só. Eu acho que é o grande... Uma galinha só? Uma cesta só? Falei, uma galinha não. A cabeça da Júlia nesse momento. Uma galinha? Não. Boa. E o que eu vejo é que a retenção, ela passa muito pelo relacionamento, né? Então, e relacionamento / diferenciação. Totalmente. Então, aqui é diferente, aqui você tem um relacionamento, aqui você faz parte da marca e tudo isso é uma construção que ela também não vem de uma hora para outra, né? São várias ações ali para nutrir. Exatamente. E é muito aliar a criatividade com a intencionalidade. Beleza, a gente não tem que inventar roda. Eu bato muito nessa tecla sempre. A maioria das coisas que eu faço, que às vezes a minha base, o meu público entende que é criativo, foi uma ideia banal, foi uma ideia ordinária, no sentido de que era aquilo dali, surgiu e a gente falou, vamos testar. E deu um flow, deu algo legal. Então, não tolir tanto as nossas ideias é uma coisa super legal da gente entender. E entender que o óbvio também precisa ser dito, que o óbvio, às vezes, com uma roupagem um pouquinho diferente, vira o extraordinário em um determinado momento. É ter essa sensibilidade. E, mais uma vez, a gente só consegue ter essa sensibilidade estando muito presente, muito conectada com o nosso público. E as estratégias de relacionamento potencializam muito nisso. Quando você olha, assim, geralmente, grandes cases, a maioria deles tem uma visão, vivem de um jeito tão realmente completo isso tudo, que uma coisa retroalimenta. Então, não existe realmente uma fórmula ou um negócio fechadinho. Você vai vivendo uma coisa, vai alimentando a outra, mas geralmente são empresas com muita atenção naquilo que se faz e muita sensibilidade com o mercado. E está dentro do negócio, né? Eu vou trazer algo polêmico aqui, mas que eu vejo que é muita gente falando no mercado, que é o custo de aquisição está muito caro no tráfego. E muito e-commerce pode diminuir de volume de faturamento se apostou até agora só em tráfego pago, por exemplo. Porque se eu tenho que ficar adquirindo, o custo de aquisição está subindo, né? Eu vou morrer no meio do caminho ou meu faturamento vai diminuir. E tu foi nessa contramão, né? Que não apostou em tráfego pago, apostou em outras iniciativas de aquisição. Uma delas, a comunidade. Olhando para essa comunidade de clientes, quantas clientes tuas hoje são embaixadoras? Como que funciona esse programa? Como estruturar? Consegue fazer isso na mão? Precisa de tecnologia? Porque eu vejo que para toda essa tua engrenagem ela funcionar, ela requer uma certa tecnologia, né, para que tu consiga fazer isso em massa e consiga estruturar essas campanhas que no final vão te trazer o retorno que tu espera, né? Sim. Mas como estruturar esse programa de embaixadora se eu tenho uma marca, por exemplo? Acho que seria legal abrir pro pessoal. Hoje a gente trabalha com duas frentes, né? Tá. A gente tem uma frente que são... Se a gente estivesse pensando numa linha de aquecimento, num termômetro, né? De clientes, a gente tem as duas pontas. Que são clientes. De um lado, nós teríamos as embaixadoras, que é o nível mais íntimo, mais próximo. Tu levou elas pra almoçar esses dias, não levou? E a gente sempre faz isso. É o relacionamento, porque a gente entende que elas são o suprassumo da comunidade. E hoje elas fazem parte de um conselho dentro da Ambro. Isso é uma coisa super legal. Sempre que tem uma grande decisão, sempre que tem uma virada de chave, sempre que a gente precisa tomar um novo rumo, a gente as escuta. Júlia, elas têm poder de decisão? Não, mas elas têm poder de serem ouvidas. E isso pra gente é muito importante. Só que elas fazem parte realmente de um grupo que é a minoria. Eu brinco que é o topo da cadeia alimentar no sentido de que elas são as que mais compram, elas são as que estão mais presentes, elas são as que têm mais relacionamento ali ao longo do prazo. Então, são 20 embaixadoras. Ali a gente gira em torno de 12% do nosso faturamento só em torno do que elas mexem. E aí hoje é envolvido cashback, elas ganham cashback, elas têm um cupom para divulgar para as amigas e elas têm um cashback. Tudo que as amigas ganham de desconto, elas ganham em cashback conosco. Pô, Ju, então você não paga as embaixadoras? Não pago as embaixadoras. Mas eu falo sempre para elas, se vocês tiverem que comprar roupa, essa roupa ou ela não vai te custar nada ou ela vai te custar muito menos, porque é esse o movimento. Elas entendem que ela tá ali pela Ambro, mas a Ambro tá ali por elas também. A gente conseguiu criar esse mecanismo. A construção de como a gente chegou a essas embaixadoras, no ano passado nós fizemos esse funil de captação. Entravam todos os meses, eram 3 níveis, né, que nós fazíamos. Entravam todos os meses 25
clientes aleatoriamente num programa que a gente chamava de Squad. E que elas tinham um mecanismo ali. E as 4 que mais vendiam naquele mês, existia uma série de coisinhas que a gente colocava no meio do caminho. Existiam umas corridinhas, que elas ganhavam premiações. Existia também um momento ali de marketing de experiência conosco, que estava vinculado, porque pra gente não era só venda, a gente entendia que aquele cliente ali era um cliente que queria estar conosco, então a gente tinha que aproveitar aquele momento. As 4 que mais vendiam, no mês seguinte, entravam num outro nível. Esse outro nível, elas já mantinham o mesmo flow de cupom de desconto, que era sempre onde a gente mensurava, e nisso a gente fez tudo na mão. Então, a gente rodava aí todo mês coisa de 40 clientes, assim, em todos os níveis, e que era um volume pequeno. Só que era, assim, o máximo que eu conseguia para fazer essas coisas na mão. E dava retorno, mas era trabalhoso fazer tudo na mão. E aí, dessas 4, a que mais tinha o cupom utilizado aquele mês se transformava em embaixadora. Então, quando aquela cliente chegava a ser embaixadora, ela era uma cliente que queria muito estar ali. E quanto mais elas entravam, e quanto mais frenesi existiam, e elas postavam, elas colocavam... Pô, mais da metade das minhas embaixadoras tem na bio do Instagram escrito Embaixadora Ambrô, sabe? Às vezes é uma professora de inglês, às vezes é uma mãe, às vezes é uma diretora comercial, uma arquiteta, e elas estão lá, tem médica, e elas colocam lá, assim, Embaixadora Ambrô, cupom de desconto, usa e tal. E elas adoram aquilo dali. Genial. E ser embaixadora não é para todo mundo. A gente precisa entender que é um grupo realmente selecionado, é quem realmente quer muito estar presente. Só que existe a outra ponta. Porque quando eu entendi que dava para eu botar tecnologia naquilo dali, o caso de vocês. Vocês tinham uma dor, vocês tinham um problema, viviam do e-commerce, eram empresários, empreendedores. Entendia o que era o flow, desenvolveram uma tecnologia para melhorar aquilo dali. E num determinado momento eu falei, cara, eu preciso de tecnologia para eu ganhar escala, porque se eu estou faturando isso aqui, eu posso triplicar em um ano se eu tiver tecnologia a um custo muito baixo. E foi aí que surgiu a ideia, vou criar uma empresa disso! O exemplo da FMAX. E foi aí que a gente eu comecei a me conectar, encontrei um sócio que era da tecnologia, falei, eu tô com essa ideia aqui, me ajuda a desenvolver? E a gente ficou 6 meses desenvolvendo o projeto. E aí eu comecei a usar agora, há 4 meses, a solução. Pô, o que eu fazia antes, eu demorava, sei lá, uma manhã para fazer. Hoje a gente faz em exatos 10 minutos. E pensa, o que eu tinha de custo, de colaborador mesmo para isso. Hoje, esse meu colaborador, ele tá muito mais focado em gerar relacionamento com todas elas e não ficar fazendo processos manuais que dá para ser automatizados e dá para trazer uma roupagem muito mais profissional para essa captação. E foi aí que a gente criou um SaaS, realmente uma plataforma de gestão de afiliados para a comunidade. É bem direcionado. Foi um produto que eu falei assim, poxa, eu tô vendo aqui qual que é a necessidade do mercado. Existem alguns produtos similares, mas que são muito nichados ou para creators ou para influenciadores, mas a galera não tá olhando pro cliente, que é o canal de aquisição mais barato e mais legal, que você consegue fidelizar, é relacionamento e aquisição no mesmo processo. E o que tinha, eu tava achando caro. E aí, gente, eu sou empreendedora raiz. Tudo que eu consigo ali dinamizar para melhorar custo, eu faço. Eu ganhar eficiência, reduzir custo. Juro. Adoro. Eu falei assim, pô, não dá. Eu já tô tendo alguns custos aqui. Se for para eu colocar uma plataforma cara para rodar, vai ficar inviável, vai ficar elas por elas e eu trabalhar com um canal de aquisição caro. Aí eu falei, dá para desenvolver um negócio que seja barato? Dá para desenvolver um negócio que seja barato. E a gente, pau na máquina. E rodou legal. E quando a gente viu, poxa, melhorou a eficiência nesse volume para Ambrô, bora trazer mais gente para dentro? Colocamos gente para testar. Pô, Júlia, outros lojistas, Júlia, muito legal. Não trabalhava com comunidade. Tá funcionando, tá ganhando volume, tá ganhando... Poxa, isso aqui é bacana. E agora, acho que o podcast vai ser lançado, uma semana depois do podcast ser lançado, o produto já vai estar no mercado. A gente tem. Já tem nome? Já nome? tem. Pode falar o nome? Etsy. Ninguém nunca ouviu isso. Olha, eu vou te falar, nem dos meus amigos mais próximos, poucas pessoas sabem. Agora eu simplesmente jogo no ventilador pra todo o podcast. Ouçam aí, cara. Ouçam aí. Como é que vai ser o nome? Etsy. Vocês vão ouvir muito esse nome, se Deus quiser. A gente já tem cliente pra indicar, hein? O pessoal da My Best. Nossa, só manda, gente, pelo amor de Deus. Eles são, porque eu sei que eles já estão trabalhando com comunidade, com clientes. Legal. Eles testaram influenciador grande, acho que
não lembro se funcionou ou não funcionou, mas eu sei que eles estavam testando clientes também, né? Então, pronto. Agora eles vão ter uma tecnologia para poder fazer isso também. E é o processo. A tecnologia, ela tem que vir pra gente que é empreendedor para ganhar volume e para ganhar eficiência. Na verdade, é isso. Então, assim, e a gente conseguir colocar isso num custo baixo e que melhore os processos, é isso. Vai embora. É isso. Dá pra integrar na loja de aplicativos da AppMax. Também? Olha só! Vai ter Gente, eu tô AppMax, adorando. vai ter, tá Vocês pronto. não estão entendendo. Vocês estão entendendo. Esse podcast tá me rendendo muito. Cara, vocês não imaginam. Ô, Ju, falando bastante de estratégia, mas tu começou a empreender muito cedo, né? Sim. Muito, com quantos anos? Sei lá, 12 anos ela começou a produzir conteúdo. Só pra vocês terem noção. Mas eu falo que empreender pra mim é muito um estado de espírito. Poxa, eu tinha 6 anos, eu mal sabia, assim, acho que eu precisei só do tempo de saber somar 6 mais 6 pra saber qual era o troco que eu precisava devolver, pra eu começar a vender. E eu acho que essa é a história de muita gente. Não sei se esse é o caso de vocês, mas, poxa, o empreendedor muito nato, ele dá um jeito, até na primeira infância, de mostrar pro que veio, né? Sempre dá um jeito de vender. E eu falo, eu sou vendedora. Eu gosto de vender. Coloca qualquer coisa no meu caminho que eu gosto da venda. E tu consegue comunicar muito bem também, né? Eu gosto muito de comunicar. Mas nesses anos, assim, de Ambrô, enfim, de empreendedorismo, dificuldade, assim, né? A gente sabe que tem um caminho de muito mais sucesso do que de fracasso e... Apesar da gente, obviamente, ter os nossos percalços ali, né? Tem umas pedrinhas no caminho que a gente vai lá, mas a gente passa, a gente tira, a gente dá uma tropeçada, mas a gente continua. Mas falando um pouco de desafios, assim, nessa trajetória, o que tu vê como os principais... Tipo, que foram teus principais desafios, assim? Bem, eu vou dividir essa nossa conversa em 3 grandes blocos, que foram os blocos que marcaram desafios diferentes na minha jornada. O primeiro deles, já pensando mesmo, quando eu tinha um negócio estruturado, né? Eu tenho um Ambrô, eu vendo roupa, porque até então eu produzia conteúdo para marca pessoal. Fazia muita publicidade, mas nessa minha nova jornada, que foi quando eu abri a Ambrô em diante. Meu primeiro momento de dificuldade foi aquele bloco inicial, que é você sair do zero e fazer alguma coisa. E nesse processo de sair do zero e fazer alguma coisa, a dificuldade é, para onde eu vou? Você não tem informação, você não tem direcionamento. Eu vinha de um lar de comerciantes, mas, ninguém posicionado no digital. E num momento em que nem a gente mesmo sabia, eram poucos grandes cases como vocês, que já estavam posicionados antes. Essa leva de empresas que surgiram, ou que surgiram um pouquinho antes da pandemia, mas que performaram mesmo na pandemia, é uma cria de e-commerce que se fez e foi consertando o avião em pleno voo. Então, era num primeiro momento que era uma menina de 19 anos, que nunca tinha gerido nada, bem dizer. Eu cuidava da minha marca pessoal, mas... era eu comigo mesma. Sim. Ali eu tinha que gerir outros meninos. Meu time sempre foi muito jovem. Era o primeiro emprego de todo mundo. E eu não sabia direito para onde ir. Mas o que a gente tinha ali? A gente tinha muita força de vontade. Eu brinco que a gente entrava e falava assim, o que tiver que traçar no peito, a gente vai traçar no peito. E a gente tinha uma gana, sabe? E eu fui muito agraciada por ter um time que sempre abraçou muito a minha história, sempre abraçou muito o meu sonho. E eram meninos da minha idade, também 19 anos. E a gente falou, bora ver o que vai dar. Vamos fazer isso aqui se junto. E se errar, a gente vai melhorando e vai performando. Mas era um momento de desafio pessoal e profissional. Porque num determinado momento, ali com 6 meses de empresa, esse negócio já fatura aqui. Assim, não é uma brincadeira de dentro de casa. E aí as coisas começaram a ganhar volume, mas era muito naquele flow ainda de não saber para onde ir. E aí chega o meu segundo grande bloco, que começa a ser um desafio maior, em que eu começo a me questionar ainda mais, porque aí os meus problemas, eles já eram um pouco maiores. Eu brinco que foi a época que eu comecei a ter um coeficiente interessante, que chama coeficiente do cagaço. Se você nunca ouviu isso, você vai ouvir agora. Quanto mais o negócio vai ficando grande, mais medo você vai tendo da sua canetada, da decisão que você vai tendo. E a hora que se você não tomar cuidado, você se perde muito. Se perde no sentido do espírito empreendedor mesmo, que é esse espírito entusiasmado. Porque você começa a ter medo de errar. A realidade é essa, porque um erro vai começar a custar muito. E eu ainda assim, menina, né? 21 anos, mais ou menos ali, o negócio já faturava legal, já tinha ali em torno de 10 pessoas, de 8 a 10 pessoas. E foi a hora em que eu sofri muito com o processo. Porque já tinha uma estrutura, mas eu precisava profissionalizar aquilo dali. Sim. Mas era muito murro em ponta de faca, porque, se você tem que consertar o avião em pleno voo, as pessoas já estavam adaptadas a fazer de um determinado jeito e você precisava colocar um pouco de burocracia ali e desburocratizar outras coisas e encontrar o equilíbrio. E, eu não tinha ninguém sênior dentro do meu time. Mais uma vez, era todo mundo
júnior, inexperiente, mas querendo fazer acontecer. E, mais uma vez, isso foi um gatilho mesmo de alavanca pra gente, sabe? De, bem, a gente não sabe exatamente, a gente não tem toda a técnica, mas a gente tem vontade. Mas ainda assim, foi uma jornada de desafio nesse sentido, porque errava demais, sabe? E às vezes aquele erro do processo custava a experiência do cliente. A gente, sabe, tentava demais, até chegar num modelo de negócio organizado. E é o que eu sempre falava com os meninos, eu sempre falava com o time. Cara, não existe plano B. É o plano A e nós vamos fazer o plano A dar certo. E foi aí que, depois de muitos ajustes, a gente encontrou o nosso modelo de negócio. O jeito que a gente precisava fazer. E depois de cuidar dos processos, foi o meu terceiro grande bloco, que foi esse terceiro outro desafio. Eu não gosto nem de dizer dificuldade mesmo, apesar de não romantizar zero empreendedorismo. Eu falo, cara, é canseira mesmo, mas você tem que curtir, você tem que amar aquilo dali. Mas eu acho que o último desafio, que é o desafio que eu tô ainda vivendo, a gente finalizando um bloco, para saber qual que é a próxima batalha que eu tenho que lutar. Espera que vai vir. A próxima batalha. Mas é o bloco mesmo de gestão de pessoas. Que a hora que a gente olhou e falou assim, poxa, agora a gente já não tem mais um time inexperiente. Até o time que começou lá no comecinho comigo aqui, ele já tem experiência. É a hora que eu preciso cuidar de liderança. É a hora que eu preciso falar de carreira. É a hora que eu preciso fazer com que esses meninos, porque meninos também, né? 19, 20 anos, que eles se entendam, que eles entendam as suas ambições pessoais, como que a empresa vai poder contribuir nesse processo. E no meio disso tudo, uma Júlia menina se transformou numa Júlia mulher, que se viu gerindo um monte de gente, um monte de coisa e fazendo o negócio acontecer. Então, esse aliar, esse polir dessa menina que virou mulher, daquela história inicial da jornada da heroína que começou lá no quartinho do apartamento e que depois se via com beozões, uma tora desse tamanho assim atrás de mim para eu resolver. Esse processo, essa jornada, e encontrar um equilíbrio emocional e um equilíbrio de ter sabedoria mesmo, sabe? Para conseguir lidar com as pessoas, conseguir lidar com as coisas, foi o grande lance. Brinco que fácil nunca é, mas assim, a gente tem que ter uma paixão por aquilo que a gente faz, sabe? Um brilho no olho. E muitas vezes eu me vi perdida. Às vezes eram muitos problemas que iam chegando e eu falava assim, cara, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Parece que eu tô me perdendo. E todas as vezes eu me reconectava. É engraçado, eu sempre tive isso muito forte. Eu conseguia me reconectar com a Júlia menina mesmo. Aquela Júlia pequenininha. E eu sou uma pessoa que consegue muito materializar, imaginar. Eu falo que eu sou muito boa para fazer meditação, porque eu consigo ir mesmo. E eu sempre lembrava daquela menininha corajosa, desbravadora, curiosa. E eu falava, cara, eu preciso honrar essa menina, sabe? Eu preciso honrar os planos que ela tinha de ser muitas coisas. Eu nunca fui aquela menina que falava assim, eu quero ser médica, eu quero ser professora. Eu sempre queria ser tudo. Eu queria ser empresária, eu queria ser jornalista, eu queria ser médica, eu queria ser... Médica, mãe, tudo. Professora. E quando eu entendi que eu podia ser muitas coisas, mas que eu precisava de ter sabedoria e eu precisava de ter cabeça no lugar para me orientar, aí as coisas começaram a ganhar um rumo diferente. Foi isso que não te fez desistir, tu acha? É isso. Cara. Toda vez que eu tô cansada, eu entendo que é cansaço, que não é desistência. Isso. E aí, depois eu volto. Sim, e só tô cansada e tá tudo certo. Eu choro um pouquinho, de vez em quando eu dou uma choradinha. Eu chego lá em casa e falo, nossa, eu só preciso chorar um pouquinho. Eu não quero solução agora. Eu só quero chorar. Não quero solução nenhuma, só quero dar uma chorada, mas já volto, já vai dar tudo certo. Tu sabe que quando a gente começou a trabalhar, a gente empreendeu, teve e-commerce e tudo mais. E quando a gente começou a trabalhar com outros empreendedores, assim, a gente falou, cara, é isso aqui, sabe? Porque tu vê, legal, assim, né? é tão... não dá pra romantizar, como tu disse, mas a trajetória de tu ver o empreendedor que ele começa do zero e ele tem tanta garra e tanta vontade de fazer o negócio acontecer. E mesmo que ele não tenha resposta nenhuma, claro, ele consegue enxergar algo que só ele consegue enxergar. Sei lá, ele consegue ir numa mata e tem só uma árvore, mas ele consegue ver que aquela mata vai ficar cheia de árvores ao longo do tempo. E todo mundo chega na mata e ninguém consegue ver isso, né? E aí tu vê o empreendedor que ele consegue e ele faz. A gente falou que foi quando a gente desistiu de trabalhar com os e-commerce e focou na AppMax. E a gente falou, cara, é isso aqui, sabe? Isso aqui dá brilho no olho, dá vontade de fazer, que é impulsionar esses empreendedores digitais que muitas vezes estão começando do zero. Sim. Não tem nada, mas que a gente vai poder acompanhar a trajetória deles crescerem, né? E isso é muito, muito gratificante, assim. E ver que
só dá errado pra quem desiste, né? Então, assim, desafio todo mundo tem, né? A IP Max também tem muitos desafios. Acho que o principal deles é ser uma empresa de mais de 400, 300 pessoas agora e tem que continuar simples e continuar próximo do cliente. Nossa, isso é muito legal. Sabe? E não dá pra perder essa... burocratizar coisas simples. Porque, Exato. tu falou antes, muitas vezes... a virada de chave ou a nova coisa que tu vai fazer, a nova estratégia, ela tá no pequeno detalhe que tu muitas vezes não tá vendo porque tu tá burocratizando tudo, né? Principalmente no crescimento, assim, que, não, tudo é muito complexo, tudo é... Gente, não é complexo, vamos parar, vamos fazer do jeito que dá e vamos testar, sabe? Então, é muito legal de escutar a tua trajetória, porque a gente vai se identificando e vai vendo, cara, isso aqui tudo faz muito sentido, sabe? E quem tá nos ouvindo e é empreendedor, ou que tá querendo empreender, ou já tá numa jornada empreendedora, eu espero que possa se inspirar, assim, possa ver que nada é tão difícil assim, gente. Nada da vida, nada é tão difícil assim, sabe? E Ju, falando um pouco de site, eu sei que tu usa bag. Adoro bag! Pedro! Gente, não tem como não saber de App Max dentro da bag. Não tem como. Cara, eu cheguei num momento que, tipo assim, todo mundo só falava de App Max. Eu falei, não, tudo bem, gente, não tem como. Eu preciso ir pra App Max. Cara, tu não vai acreditar que o Pedro nos conheceu quando a gente abriu a App Max. Jura? A gente tava num stand desse, assim, tamanhozinho de um ovo. Era quantos metros quadrados? 15? Sei lá. Tipo, sei lá, 4... Sei lá, 4, não me lembro. Mas ele nos conheceu nesse evento. Cara, que tipo, legal. O primeiro evento da App Max, o Pedro nos conheceu. E aí eu ia bater todo dia na porta do Pedro. Pedro, vamos integrar? Pedro. Mas a gente é brasileira, a gente não desiste nunca! E aí, obviamente, não. Pedro, nossa, meu Deus, assim, que pessoa, que ser humano. Tu chegou a usar algum site antes da bag? Ixi, 5. Não, gente, eu falo assim que agora eu tô no céu, né? Eu já devo ter passado por umas 5 plataformas de pagamento também, umas 5... Não, e agora eu tô no céu, por quê? Eu finalmente cheguei num determinado momento em que eu consegui montar um ecossistema de ferramentas e de soluções pro meu negócio que roda. Que, pelo amor de Deus, roda, sabe? Porque antes sempre tinha um entravezinho. Era uma pequena coisa aqui, mas, pô, trava o processo. Uma pequena coisa ali que trava o processo. Ai, Júlia, você tá imune de problema? Pô, claro que não, gente. É misericórdia, não. Mas quando você consegue encontrar um ritmo e você consegue conectar empresas, porque isso é um detalhe muito importante pra gente trabalhar no e-commerce. Cara, não dá pra ser sozinho. Você não vai ser, eu e meu e-commerce, eu e Deus, e vamos tarar o pau. Não é. Então, você tem que ter uma boa plataforma de e-commerce, você tem que estar conectado com uma solução de pagamento, com uma solução de envio. Você tem que ter outros agregadores para te auxiliar nos canais de aquisição. E você tem que encontrar as empresas certas. E às vezes a pessoa fala assim: a empresa X é a certa. Eu falo assim, cara, você tem que pensar, é certa pra você? Vai lá, testa. Tenta olhar. Dúvida, e essa foi a minha jornada. Então eu testei muita coisa, me ferrei com um monte de coisa, acertei outras coisas também, mas num determinado momento eu falei assim: o que eu preciso agora é segurança. Em todos os sentidos. Segurança de ter um time que vai me acompanhar. Segurança de saber que, pô, tem gente ali por trás. Eu falo muito isso, assim. Eu vivo uma geração de empreendedores e de amigos empreendedores que levam muito isso em conta. Pô, é saber assim, cara, tem uma pessoa ali por trás. Peraí. Se der ruim aqui, eu vou falar com a Betina, eu vou falar com o Gui, sabe? Ter essa pessoalidade, ter esse time muito próximo, isso faz muita diferença. E você, tanto o App Max, né? Vocês, quanto o Bag, vocês têm uma coisa que você falou e que pra mim é uma das coisas mais bacanas que tem pra hoje quem faz um B2B ou fornece qualquer tipo de serviço. É fazer o simples, quando se é grande. Porque se perde no caminho. Se burocratiza demais. E no fim das contas, o que você precisa levar é solução, é funcionalidade, é trazer eficiência. E quanto mais a gente consegue estar conectado com empresas nesse sentido, mais bacana se é. E no fim das contas, tudo é gente, né? Tudo são pessoas. Vocês têm muito esse perfil, e a gente falando de bag também da mesma forma, mas eu acho que isso a gente tem que levar pra vida. A gente estava brincando, comentando sobre o Pedro, e eu brinco que ele a agenda dele é a agenda mais cobiçada do Brasil, porque ele é um cara que consegue conectar muita gente, ele consegue ter uma generosidade de verdade, de coração, de bondade de coração, de falar assim, cara, vocês precisam se conhecer. Cara, isso daqui precisa acontecer. Isso é pra pouco, sabe? E eu acho que a gente tem que tentar ser esse tipo de gente. A gente tem que tentar, e vocês têm muito esse perfil também, a gente tem que olhar pra si e falar assim, como que eu posso, sabe? Porque a vida é tão rápida também. Aí agora a gente vai levar para um papo de vida mesmo. Mas assim, a vida é tão rápida. E no fim das contas, se a gente construir um mundo, se a gente deixar, nossa, uma super empresa... Mas qual que foi o legado? O que você conseguiu deixar nas pessoas? De verdade mesmo. Porque no fim, é só isso que importa.
É o que tu você fez foi na enquanto pessoa. gente. É Porque isso. senão, se a gente não conseguir deixar legado nenhum para além do que a gente construiu financeiramente, a gente falhou enquanto gente. E aí, essa é uma coisa legal e que bacana que vocês olham para os clientes de vocês, que é o carinho que... eu sou cliente AppMax, eu tô aqui como cliente AppMax, e vocês olharem para minha história e falarem assim, cara... Deixa eu dar oportunidade para ela se conectar com outras pessoas. Vocês se posicionarem, isso é liderança. Isso é liderar um mercado. É vocês falarem assim, olha, eu quero abrir portas. Eu quero conectar pessoas. E vocês estão fazendo isso de uma maneira muito bonita. Que lindo. Porque eu sempre acho, né? Tipo, independentemente se tu tem um cliente, ou 60 mil clientes, ou, sei lá, 1 milhão de clientes, são pessoas. É gente. Não vai mudar nada, né? São pessoas... E pessoas, o que tu pode fazer é ajudar elas de alguma forma. E no final, talvez tu tenha uma retribuição e o dinheiro vai vir, e enfim, né? E aí a vida financeira e tudo mais, que todo mundo também quer ganhar dinheiro. Pô, pelo amor de Deus, bom demais, né, Bom gente? demais, Bom né, demais. gente? Mas assim, eu acho que se tu não tiver, né, um produto, uma empresa, enfim... que realmente vai ajudar as pessoas, é muito difícil de tu ajudar aquelas pessoas que estão ali contigo, né? Sim. Que a gente chama de parceiros, não... mas são os nossos clientes, mas a gente... Internamente, todo mundo chama de parceiro. Cara, tu não tem uma empresa, na verdade, né? Só tá trocando dinheiro pelo dinheiro e que, no final das contas, as coisas vão meio morrendo, né? Então, assim, quando a gente veio com a AppMax, foi isso que a gente falou. Cara, a gente precisa... fazer por esses empreendedores digitais tudo que a gente gostaria que tivessem feito com a gente. Isso é quando muito a gente legal. estava empreendendo, sabe? Eu quero que a Júlia lá consiga focar em fazer uma tecnologia daqui a pouco para embaixadoras, que ela consiga focar em vender, que ela consiga focar em criar toda a comunicação dela e não ficar perdendo tempo com plataforma de pagamento que tem que ter uma responsabilidade em relação às vendas que ela tá fazendo. Sim. Né? Então, é muito legal de ver, assim, que... Querendo ou não, né, gente? É cultura e jeito... As coisas, elas vão se cruzando, assim, né? Muito. A Júlia falou muito de mão na massa, de vontade, de... né, fazer as coisas com entusiasmo. E a gente aqui na AppMax tem 2 valores. A gente simplificou, né? Garra e colaboração. Ai, que legal. Que é garra E é isso. E atrás. Isso gera para transformação. Isso gera transformação. Essas duas coisas. Porque vira uma arma tão poderosa de fazer coisa boa e de gerar movimento. E eu sou uma pessoa apaixonada pelo movimento. Eu brinco que, assim, eu caço coisa nova para fazer o tempo todo. E é esse o resumo, assim, da vida. Acho que a evolução é o constante movimento mesmo e é o constante tentar. É verdade. O marasmo de estar sempre do mesmo jeito, para mim, você nem fica do mesmo jeito. Porque se você tá no mesmo lugar, você tá ficando para trás. Tá caindo. E eu não tô nem falando só de negócio, eu tô falando de evolução pessoal também, sabe? E quando a gente junta esses 2 pilares, você vê uma coisa forte e poderosa que conecta, que transforma e que transcende mesmo. Só aquilo que você faz. Que te gera retorno, mas que te gera É transformação. verdade. Genial. Ô, Ju, tu falou, eu lembro que quando quando a gente ia falar quando a gente tava começando a falar de AppMax, tu falou, não, mas eu tive um problema que se eu migrar, vai começar a cair minhas vendas. Tu já passou alguma coisa, assim, de problema? Amada, gente de Deus. E daí eu falei, mas... eu liguei pro Pedro e falei, Pedro, o que a Júlia tá falando aqui? Como assim? Tipo, ela falou que se ela mudar o meio de pagamento dela, vai cair as vendas dela. E ele, não, Betina, que ela já passou por isso e tal. Não tipo, ela tem um medo, um trauma. Muito. Mas isso é real, sabia? Assim, a gente que passou por essa fase do e-commerce em que você ia desbravando no peito mesmo, e eu não tinha muitas conexões, assim, com, nossa, tantas pessoas que trabalhavam com e-commerce assim, então eu acabei dando muito murro em ponta de faca e tentando muita coisa diferente. Então, pô, de tudo que vocês imaginarem, de eu migrar de e-mail de pagamento e, sei lá, eu demorar 10 dias pra o Learn Machine, que eu nem sabia que isso, pra voltar a funcionar e entender, poxa, eu tinha todas as minhas vendas de cartão de crédito canceladas. Você pensa o que é você ter 10 dias com todas as suas vendas, eu não vou falar todas, mas era assim, 95% das nossas vendas de cartão de crédito cancelada. Exatamente. Pode falar o nome do... Começa com P e termina com B. Tá. Entendeu? Mas isso é Mentira. real. Isso é real. E daí tu sabe? não ligou e falou assim, cara, eu não quero saber que porra de tecnologia que tá travando. Mas eu tô esse é um vendendo. grande lance. Mas esse é um grande lance, assim. Às vezes são pequenos detalhes de tecnologias que a gente se conecta que mudam completamente o jogo do nosso negócio. Pô, eu tava numa semana de lançamento. Pensa no primeiro dia, 95% dos meus pagamentos estarem cancelados. Aí depois, no outro dia, melhorou. Melhorou pra quanto? 70%. E no outro dia, melhorou...
Pô, até voltar pro normal, que foi numa migração. Eu tinha pavor de migração. Não, juro por Deus, Claro. os meninos que me atenderam do time, eu tava tão aterrorizada, eu falei assim, gente, de verdade, eu não tô no momento que eu não posso mexer no meu faturamento, não. Começo de ano, esse negócio não tá legal, não. Segura as pontas aí. Os meninos, Júlia, sem brincadeira, ó, não tem isso não, tá? Você vai migrar, não vai ter problema, não vai ter esse tempo da nossa tecnologia, tem que entender seu modelo de negócio, não. Caiu pra cá, tecnologia eficiente, é inteligente, não vai dar esse BO. E aí, pela graça de Deus e pela graça da Epimax, não rolou isso, não rolou esse problema. É que eu nem sabia que existia, tipo, poderia existir um caso como esse. Cara, eu não sei entendeu? se eu fui, assim, a escolhida por Deus, né? Pra Não, viver. não, Talvez eu tenha sido descobri. pra eu, assim, pagar algum tipo de pecado. Não mas foi, eu acho que não. não foi. Quando a gente falou comercial, o comercial falou, não, gente, tipo, tem várias pessoas que têm medo porque já aconteceu em outras plataformas. E aí eu falei, gente, mas é loucura. Tipo, imagina eu estar te vendendo uma solução de pagamento. E você tem que ter um tempo de rampagem Isso, da, tu tá maluco. da sua solução, aprender como que é o meu negócio. Enquanto tu tá vendendo. Cara, Aí não tem como. Não, realmente, Mas ainda em pegar em lançamento, assim, pegar na veia onde estava o teu maior faturamento, né? A dor, ela fica ainda maior, né? Tá Então, maluco, cara. Não, gente, isso aí é loucura. Deixa É doideira. em off. Não, doideira. Não, É doideira. Não tem como. E, bom, vocês não devem estar entendendo se, né, eu estou de Epimax ou a Júlia está de Obrô. O que vocês A acham? gente tá igual. Tá parecendo aquele meme. Tá parecendo aquele meme do Homem-Aranha. O Homem-Aranha apontando assim, ó. Pro Homem-Aranha. Nós estamos com a mesma roupa. Eu só tô com ela aberta e com uma mas blusa na por verdade baixo. a gente tá com a mesma calça e a mesma blusa. E vocês sabem como é que é, né, gente? Assim, ó. O que aconteceu? A Júlia chegou hoje de manhã pra mim aqui e falou, tem um presente. Aí eu pensei, vou abrir no meio do podcast? Não! Eu vou usar já, entendeu? Não posso ganhar uma coisinha, né, gente? Assim, então... Em breve vocês vão ver novidades, porque, na verdade, isso aqui não vai mais ser Ambrô, vai ser Epimax com Ambrô, entendeu? Em breve vocês vão saber de novidades. Ô, Ju, indo pros finalmente, tu já ajudou bastante. Meu Deus do céu, se a pessoa pegar e aplicar tudo isso daqui, porque eu já tenho coisa pra aplicar na Epimax também agora, né? Que eu já vou lá olhar os clientes, eles mais engajados, e aí eu quero entender e quero puxar de embaixador, mas enfim. Tem alguma coisa que tu vê que tu pode ajudar mais os empreendedores que estão nos ouvindo aqui? Pra gente presentear alguém? Escolher alguém? Esse sentido é de um presente assim. Porque eu tô assim, Eu meu sou- Deus, qual pauta eu vou levantar agora? Eu vou levantar uma pauta que vai ficar mais 35 minutos aqui. Não, eu vou dar um presente bem direcionado, pode Tá, ser? A gente pode. falou muito sobre olhar pro óbvio, fazer aquilo bem feito e pautar muito em relacionamento e muito em comunidade. A gente tava falando sobre o lançamento do meu SaaS, né? Desse meu sistema realmente de acompanhar esses afiliados pra comunidade. Vamos fazer o seguinte, como vocês vão selecionar? Vocês vão Tá. vão ficar com essa missão. Tá. Mas eu vou dar um acesso sem mensalidade por 1 ano. E aí a galera vai O usar. quê? Exatamente. Mas aí vamos fazer um bem bolado aqui agora. Como que você vai escolher isso? Pois é. Eu vou dar acesso para uma das pessoas aqui e para ter um acompanhamento comigo. Vai ganhar uma mentoria de 1 hora comigo pra gente fazer a estratégia realmente de comunidade. Pode ser nossa da de Epimax pertença. mesmo? Pode ser pra Bessa. nossa aqui? Esquece, vamos excluir este bloco. Ninguém não vai pro ar. Mas, ó, vamos fazer isso? A gente Vamos. pega 1 ano sem mensalidade e a gente pega uma mentoria comigo pra gente montar pra uma empresa e fazer um grande case toda a cascata de ativação de comunidade dentro dessa empresa. Tá. Bora? Vamos, só tô pensando como é que a gente vai selecionar agora. melhor comentário? Qual que eu... Pode ser. Vamos fazer o seguinte, comenta a história da marca. É. Vamos Ai, escolher boa. pela história da Boa, marca. boa. Ou da marca ou tua como empreendedor, empreendedora. Então, comenta a tua história com a marca e com o empreendedorismo e a gente vai escolher. Boa. Vamos? Fechadíssimo. Eu gosto das histórias. Só lembrando que tem que estar inscrito no canal, então, né? Sim. Tem que estar inscrito no canal. sim, boa. Então, E segue lá no Spotify, ou se tá ouvindo no Spotify. Eu tenho uma coisa, tu escuta mais Spotify ou YouTube? Tu olha mais YouTube ou Spotify? Cara, geralmente mais o Spotify. Geralmente eu Eu uso o também. Deezer, né? É porque, gente, sou cliente da TIM, né? Eu uso todos os benefícios. Ai, que maravilha. Fazer valer. Mas eu escuto o Deezer, geralmente. Ah, é? Agora, o MaxCast eu escuto pelo YouTube. Pelo YouTube. Porque eu sou uma pessoa que eu escuto muito Spotify, então a gente tem essa dúvida. Um dia nos mandem aí no Instagram da Epimax se vocês escutam mais Spotify no YouTube e aí nos contem isso aí. Mas, Ju, muito obrigada. 11h38, a gente vai almoçar agora, entendeu? Chegou do papo aqui, a gente vai pro papo do off. Mas muito obrigada de verdade, assim, eu
já te admirava. A primeira pessoa que o Pedro... Eu liguei pra ele, não sei o que dele. Meu Deus, fala com a Júlia, ela é tua cara. E eu falei, somos mesmo. Hoje tá até de roupa igual. Hoje tá igual, Pedro. Então, tipo... E aí, quando ele me falou, eu comecei a olhar o Instagram, eu falei, meu Deus, que mulher é essa? O que ela tá fazendo? E cada vez mais... Eu vi lá, eu acompanhei o brinde dos óculos e o brinde do perfume, não sei o quê. E eu falei, meu Deus do céu, essa mente, ela é capaz de fazer milhares de coisas. E eu quero poder acompanhar toda a tua trajetória, muito mais. E obrigada por tudo. Eu que agradeço, de verdade. A vocês, mas o agradecimento não fica só em vocês, mas a todo o time eu quero estender, porque eles são um reflexo, né, realmente desse carinho que vocês têm pela empresa, pelos seus clientes, pelas pessoas que compõem isso tudo, porque eu imagino que é um sonho muito maior, é um sonho de muita gente. E isso reflete, sabe? Isso chega. E é a melhor coisa, porque às vezes está dentro da gente e a gente não consegue transmitir, mas a Epimax consegue transmitir esse carinho, o cuidado, o zelo. E isso falta muito hoje no nosso mercado. Zelo. E tá no simples, tá no básico, tá na relação humana. Então, eu desejo que realmente a Epimax tenha uma ascensão ainda mais meteórica, ainda mais abençoada, que o time de vocês se sinta realizado, se sinta realmente pertencente de algo muito legal e de algo para transformar o mercado. Então, eu tenho que agradecer muito, muito mesmo, assim, o carinho de vocês, o cuidado de vocês e essa oportunidade de vir aqui e de contar um pouquinho sobre essa jornada. Nossa, valeu demais por ter compartilhado também muitas estratégias. Sei que a galera que nos acompanhou aí já sai com muita coisa para aplicar, né? Então, valeu demais e, bom, bora pra fechamos. Fechamos? Então Fechamos. tá, vamos lá. Aqui, ó. Uhul! Beijo, Beijo, galera. Até o próximo MaxCast. Beijo.